Oi, gente, bom dia, tudo bom? Eu sou Thaisa, sou médica geriatra e hoje eu vou falar com vocês sobre as mudanças que acontecem na nossa mente com o envelhecimento. Você sabe quais são? Pois é um processo fisiológico que acontece com todo mundo, não adianta, vai acontecer com você. O que acontece com a nossa mente, com o nosso cérebro, com a idade, é que existe uma atrofia global, um encurtamento, uma redução do tamanho do cérebro normal. E isso acontece principalmente no lobo frontal, que é a área responsável pelo gerenciamento de todas as atividades, pelo planejamento de atividades, pela flexibilidade mental, pela atenção, pela organização e pelo freio. O lobo frontal é responsável por aquela partezinha da gente que diz isso é certo, isso é errado, isso deve fazer, isso não deve fazer, né? Mas isso ninguém queixa. Na verdade, a principal queixa que todo mundo vai para o ambulatório de geriatria é queixa de memória, né? Mas nem sempre é a memória responsável por tudo. Isso a gente vai falar agora sobre isso. Para a memória funcionar, é preciso que a atenção esteja preservada, né? Para que você consiga fixar aquela informação. Precisa também com que o sistema de arquivamento do nosso cérebro esteja intacto, bem legal. E que sua linguagem também esteja preservada para que você fale a sua informação que estava preservada. Então, acontece muitas vezes casos que o idoso vem reclamando que está com problema de memória, a maioria das vezes, né? E é problema de atenção, porque está desatento, está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, está estressado, está ansioso, está deprimido. Existem remédios que afetam a atenção, como remédios para dormir, remédios para dor forte, né? Remédios para Parkinson, alguns antidepressivos, então remédios às vezes para incontinência urinária. Então existem várias medicações que afetam a nossa atenção. E isso já faz com que secundariamente exija um prejuízo de memória. E não é o sistema de arquivamento que está prejudicado, certo? Outra coisa que acontece muito comum é, doutora, a palavra não sai. Eu quero falar uma coisa e a palavra não sai. Isso acontece já comigo, gente. E eu sou jovem. Mas isso é um problema de linguagem e não de memória, tá? Então, quando você vai com queixa de memória para o consultório do geriatra, do neurologista, do neuropsicólogo, sempre ele vai avaliar realmente essa sua queixa principal, se é de memória ou não. Mas voltando às alterações que acontecem com a idade, então já que existe uma atrofia do lobo frontal, o idoso normalmente ele tem uma redução da flexibilidade mental. Então ele tem dificuldade de se adaptar ao novo, a aprender coisas novas. Ele pode aprender, só que exige uma energia maior. Ele tem diminuição da capacidade de se adaptar ao novo. Ele gosta de tudo do mesmo jeito, né? É difícil para ele sair e fazer coisas novas, de planejar uma viagem, de fazer a mala de uma viagem, como fazia anteriormente. Além disso, a capacidade de atenção dividida é reduzida. Então, o que é isso? A gente, quando é jovem, a gente consegue fazer, principalmente as mulheres, né? Consegue cozinhar, atender o telefone, fazer a tarefa da criança, então fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já com a idade, existe uma redução da atenção, então não é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo como fazia antes. Sempre vai haver alguma coisa prejudicada, e aí é nesse ponto que as pessoas falam que estão esquecidas, e não é, é uma diminuição da capacidade de atenção dividida.
Então, não se consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, como fazia. Então, a gente já pode saber, não, então, eu já tô chegando aos 60, né? Não vou começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, senão a panela do fogo pode queimar, não é isso? Então, gente, como eu falei, todas essas alterações, elas são normais com a idade e vai acontecer com todo mundo, em graus diferentes, dependendo da sua reserva cerebral, que eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo, na próxima semana. Mas o que difere um idoso saudável, são, com um idoso já com quadro de demência? É quando essas alterações cognitivas, elas se tornam mais pronunciadas e afeta a sua capacidade de vida diária. Afeta o seu dia a dia, né? O seu funcionamento do dia a dia, existe alguma coisa prejudicada. Isso aí a gente chama de um quadro de demencial, realmente, né? Existe também uma entidade chamada de declínio cognitivo leve. Existe a forma amnéstica e não amnéstica, ou seja, um declínio cognitivo é uma redução da cognição comparado com pessoas da mesma idade, né? Existe uma redução dessa capacidade de memória ou de outras funções cognitivas, mas que o idoso continua fazendo as suas atividades habituais. Isso não causa prejuízo de suas atividades. Isso é um quadro patológico, mas não chega a ser um quadro demencial, tá? Essas pessoas que têm o declínio cognitivo leve, elas têm mais chance de evoluir com demência, então devem ser acompanhadas periodicamente pelo geriatra, pelo neurologista, para ver realmente se existe a passagem para um quadro demencial ou não. E o que a gente pode fazer para evitar que haja essas alterações na nossa cognição? Não muita coisa, isso acontece, vai acontecer com todo mundo, mas nós podemos aumentar a nossa reserva cerebral, né? Já desde criança, desde adolescente. E isso eu vou falar um pouco com vocês no próximo vídeo, ok? Até lá, um beijo grande, fiquem com Deus.